Você gosta das orquídeas Paphiopedilum como eu? As famosas sapatinhos? E olha quem está florida em pleno verão. Geralmente elas florescem no outono e inverno. Então, no verão, todos os anos eu faço o replante para que elas fiquem vigorosas e na época certa as florações venham lindas. Então fique nesse vídeo até o final que eu vou mostrar tudinho. Tudo começa na hora do replante e esse é o substrato que eu preparo. Primeiramente, casca de pinos bem miúda, porque ela é a matéria orgânica. Essas orquídeas precisam de matéria orgânica no substrato. Casca de arroz carbonizada, um dos componentes primordiais de qualquer substrato. Ela é rica em silício, então ela nutre, ajuda no enraizamento, ela é um condicionador de substrato, não deixa que ele fique compactado e ainda espanta as praguinhas por causa do odor que ela emite. O terceiro, carvão triturado, mas carvão virgem, não pode ser aquele que você já utilizou na churrasqueira. Ele tem resíduos de alimentos que é péssimo para as plantas. E também não é o carvão em pó. O carvão em pó tem outra utilidade. O que ele fará? Ele também deixará esse substrato bem aerado. Quarto componente, terra, uma terra de boa qualidade. Essa eu ganhei de um produtor de café, então imaginem a qualidade dessa terra. O próximo componente é compostagem, que eu faço aqui no meu quintal, mas se você não tiver como colocar, não tem problema, é só um nutriente a mais que eu coloco nesse substrato e é bem pouco também, eu não exagero. O próximo componente é o isopor triturado no liquidificador, tem até vídeo no canal onde eu mostro como eu faço. Ele eu utilizo no lugar da perlita, por ela ser um material importado, torna-se muito cara, então o isopor substitui e muito bem, não deixa que esse substrato encharque e ele fica mais leve também. E o último, mas não menos importante, é esterco bovino curtido, mas pode ser outro esterco animal da sua preferência. Então agora vamos para as medidas do substrato. É como se fosse uma massa de bolo. No final tem de ficar tudo bem homogêneo, bem misturado. 2 medidas de terra de boa qualidade. O potinho de medida você vai utilizar de acordo com a quantidade de plantas que você irá replantar. 2 medidas de casca de arroz carbonizada, eu só tinha uma, então foi só ela mesmo. Meia medida de esterco bovino, aí no meu caso, mas pode ser um outro esterco animal. Não precisa exagerar. 1 medida de carvão triturado, 1 medida de casca de pinos, da mais miúda que você conseguir. E olha aí minha compostagem, eu tenho 3 composteiras no quintal. Esse primeiro potinho está com uma compostagem mais recente. E o segundo, olha a diferença, é uma compostagem mais antiga. Eu poderia utilizar qualquer um, mas optei pelo da mais antiga. Meio potinho também, meia medida. Mesmo sendo um nutriente, não podemos exagerar de forma alguma. E por último, meia medida de isopor, que dará leveza e não deixará que esse substrato encharque. Ele é muito importante. Depois é só misturar muito bem, deixar bem homogêneo e está pronto o substrato que, se eu fosse uma raiz, queria morar nele com toda certeza. Isso eu garanto para vocês. É a base do que eu preparo aqui para todas as minhas plantas. Eu só faço algumas adequações
quando eu replanto rosa do deserto, suculentas e cactos. Aí eu não coloco matéria orgânica, mas para todas as plantas eu utilizo esse mesmo substrato. E olha, mesmo apertando, ele não fica compactado. Então as raízes respiram, elas têm liberdade. E mesmo no período chuvoso, quem me acompanha sabe, as minhas plantas ficam no tempo e eu não as perco por encharcamento. Então eu escolhi algumas sapatinhos para replantar, para que vocês vissem, e uma Ludisia Discolor, que também foi replantada no mesmo substrato. E o porquê eu as replanto anualmente? Com as sucessivas regas, com o período chuvoso, esse substrato vai ficando pobre, tanto em nutrientes quanto em matéria orgânica. A casca de pinos vai deteriorando, os outros componentes também. Então, eu vejo a necessidade de fazer esses replantes anuais e posso garantir, as orquídeas agradecem. Nesse momento também eu faço uma troca de vasos. Geralmente elas já se entouceiraram, então é necessário passá-las para um vaso um pouco maior. Mas eu nunca exagero no tamanho do vaso, porque quanto menos substrato, mais rápido é a secagem. E também orquídea não gosta de ficar em vasos muito grandes. A proporção também da camada de dreno é de acordo com o tamanho das raízes das plantas que eu estou replantando. Quanto menos raízes, maior a camada de dreno. Aí foi o momento de replantar a Ludisia e infelizmente aconteceu um acidente. Essa planta tem um caule muito suculento, muito macio, e eu acabei quebrando. Mas tudo bem, vida que segue, acidentes acontecem, e foi bom para que vocês vissem também. Se alguém adquirir uma orquídea dessa, deve ser mais cuidadosa do que eu. E eu selei os cortes com canela. Como eu não iria regá-la aí nesse instante, poderia ser canela. Se eu fosse regar imediatamente, eu teria selado com base de unha, porque seca mais rápido. E por que selar? Ao ser cortada ou quebrada, como nesse caso, é como se fosse uma ferida aberta, uma porta de entrada para fungos, para bactérias. A canela é um fungicida, então ela ajuda e muito nesses casos. Mas, como eu disse, poderia ser esmalte também. E aí eu dei continuidade aos replantes. Algumas orquídeas foram trocadas de vaso, outras que ainda estão muito pequenas, eu as mantive no mesmo vaso. E notem que depois de colocar o restante do substrato, eu sempre vou apertando com as mãos para que elas fiquem bem acomodadas e não fique nenhum espaço livre. Agora chegou o momento de limpá-las. Eu diluo água oxigenada de 10 volumes em água. Gosto de utilizar um paninho de algodão bem antigo, bem macinho. Vou limpando delicadamente todas as folhas, todo o vegetal. Limpo por detrás das folhas também. E por que essa limpeza é importantíssima? Porque com ela eu não dou chance para os ácaros atacarem essas orquídeas. Esse gênero é muito perseguido pelos ácaros e pelo fungo ferrugem. E os ácaros amam essa poeira. O fungo ferrugem, por sua vez, ele vem com excesso de umidade e altas temperaturas. Então, nós temos de ficar de olho. E para aquelas dobrinhas muito difíceis de serem limpas, eu utilizo ou uma haste cotonete, que eu até tiro um pouco do algodão para ela ficar mais magrinha, e vejam como sai suja. Ou um palito de dentes envolvido também no algodão, não muito, para que essa limpeza seja completa. Dá trabalho? Dá. Mas quem ama, cuida. Então, para mim é um prazer fazer isso. E aí, chegou o momento de adubá-las.
Nessas orquídeas eu não utilizo o adubo foliar, somente o adubo bokashi, que é esse que vocês estão vendo, e o adubo de liberação lenta. Então, olha, eu misturo água ao bokashi para que fique uma mistura bem homogênea. Eu aprendi essa técnica com a Daiane do canal Diário de Minhas Orquídeas e eu tenho feito isso porque assim, mesmo com as chuvas, eu não tenho perdido o bokashi dos vasos das plantas. E antes era um problema que eu tinha aqui, mesmo fazendo um bercinho, uma caminha, dependendo do volume de chuva, acabava perdendo. E olha, coloco no cantinho do vaso. Notem que eu já havia colocado o basacote, que é o adubo de liberação lenta. E como eu não iria regá-las nesse momento, o torrãozinho de bokashi iria secar e nutrir essas orquídeas gradativamente também. Eu tenho feito assim com várias plantas e tem dado certo. E eu replantei praticamente todas as orquídeas, menos as duas que estão floridas. Outro detalhe, essas pedras eu gosto de colocar também para firmá-las. A firmeza é importantíssima na hora do replante. O próprio replante já é um estresse, então as plantas precisam de segurança para elas continuarem a se enraizarem, a brotarem. Isso é muito importante. Depois, com o tempo, pode tirar as pedrinhas. A ludísia já aí penduradinha, troquei o pendurador. Aqueles de plástico com o tempo ressecam e é acidente na certa. Então, se você não faz parte do canal, já se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário. Se tiver alguma dúvida, deixa aí também abaixo do vídeo que eu respondo. Gratidão para você que chegou até aqui. Se inscreva se ainda não faz parte do canal. Deixe um like se esse vídeo foi útil. E fiquem todos em paz. Um beijo no coração e até breve.